Somos um grande jardim. Nós temos várias flores nesses jardins. Tem as rosas, tem as margaridas, os cravos. Aqui nós temos flores de uma cor só. Será que é bonito um jardim que tem uma cor só? Nós somos várias pessoas, nós temos diversos costumes, cada povo é um povo. Então, no jardim colorido, a gente vê que tem flores de diversos matizes e esse jardim vai ficando bonito, esse jardim vai ficando belo. Não podemos esquecer da miscigenação, da mistura de raças. Somos um povo bonito, somos um povo alegre, somos um povo feliz. Por quê? Porque nós temos o espírito de todas essas raças, a do negro, do índio e do branco. Cada um com sua alegria, cada um com sua festa. Então não podemos se sentir separados e não podemos nos sentir como se fôssemos diferentes, porque nós todos somos iguais. Pertencemos à mesma raça. Itaquaquecetuba fica localizada a pouco mais de 40 quilômetros da capital. Está no extremo leste da região metropolitana de São Paulo. Dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2022, apontam que a cidade conta com quase 370 mil habitantes, distribuídos numa área de quase 83 quilômetros quadrados. Mas nem sempre foi assim. Há muitos anos, segundo registros encontrados em livros, aqui habitavam apenas indígenas. Machado de Oliveira, em sua Notícia Raciocinada, disse que Itaquaquecetuba foi fundada pelos jesuítas na margem austral do Tietê. Os primeiros relatos sobre Itaquaquecetuba são de 1560, quando o padre José de Anchieta chega na então aldeia de índios que existia onde hoje é o centro da cidade. Ela é uma das 12 aldeias fundadas por ele. Sua criação se deve ao então presidente da província, Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, com o nome de Vila Nossa Senhora da Ajuda, em 8 de setembro, para catequizar os guaianazes. Gabriel Frade organizou um livro chamado Antigos Aldeamentos Jesuíticos, que conta parte dessa história. E a minha colaboração foi justamente essa pesquisa que foi feita no que diz respeito aqui a Itaquaquecetuba, provavelmente uma antiga aldeia de índios antes ainda da chegada dos portugueses. Tá? Essa aldeia, ela provavelmente os índios se fixaram aqui na região pela conformação geográfica que havia, ou seja, era um local alto, um pouco como São Paulo, e é bem provável que ali houvesse uma aldeia. Com a chegada posteriormente dos jesuítas, que vai acontecer então em 1549, né, os jesuítas começam um processo de evangelização desse território. E com o tempo eles também saem do litoral e vão subindo a serra, chegaram aqui e aqui eles começaram então a trabalhar com os índios. Nas décadas de 10 e 20 do século XVII, entretanto, a aldeia ficou quase deserta. Isso porque Fernão Dias Pais queria ter maior controle sobre os índios catequizados e transferiu a maior parte para a aldeia de São Miguel. Mais tarde, no século XVIII, o nome de Itaquaquecetuba faz sua reaparição, mas nesta época está ligada à Vila Mogi das Cruzes. Essas informações estão no livro A Cidade de São Paulo, Povoamento e População, de Maria Luísa Marcílio. A população recomeçaria a crescer apenas em 1624, quando o padre João Álvares construiu ao lado da aldeia de Itaquaquecetuba um oratório em louvor à Nossa Senhora da Ajuda, que em seguida se tornou uma capela. Infelizmente, aqui para esta nossa região, nós não temos muitas notícias, não temos muitos documentos que comprovem datas e etc. Nós temos referências a documentos, muitos documentos se perderam e assim por diante. A data de 1624 é uma data referencial para essa igreja, mas é bem provável que antes dessa data houvesse uma capela menor, provavelmente, muito mais humilde, onde aí se celebravam os sacramentos e etc. Posteriormente, nós sabemos então que essa capela mais humilde ela vai dando lugar a outras estruturas, né, mais robustas, maiores, conforme o aldeamento vai se desenvolvendo, e é preciso dizer que o aldeamento de Itaquá, aliás vários outros, como o de São Miguel Paulista, nesta região ele conheceu altos e baixos, né, porque você tinha
problema das epidemias. Os índios, por exemplo, em contato com os portugueses ou os descendentes de portugueses, eles não tinham resistência a certas doenças. Com a construção da igreja, né, a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, feita com taipa de pilão, provavelmente com a ajuda dos próprios índios, a taipa do pilão, que hoje não é mais confeccionada para construção, é uma mistura de barro com palha e nessa época de 400 anos, até mesmo com sangue de animal, para poder dar essa liga, né, na construção. E hoje nós temos essa igreja aqui no centro da cidade, que continua já esses 400 anos desenvolvendo o seu trabalho de evangelização. E era um costume também, quando se construía uma igreja, pela primeira vez, a construção também de um cruzeiro, que é a identidade desse símbolo cristão, né? O cruzeiro que simboliza a cruz do próprio Cristo. Então, até hoje, graças a Deus, temos preservado aqui na Praça Central, né, aos cuidados do município, lógico, o nosso cruzeiro, que identifica que aqui começou um trabalho de evangelização, ou seja, a cidade de Itaquá nasceu com o nascimento da igreja, com a construção da igreja. Então, o coração, eu sempre falo para os meus fiéis, que a igreja é o coração da cidade. Essa capela hoje passa por restauração e é referência histórica, o único patrimônio tombado na cidade. Como ela é uma igreja muito antiga, ela exige não só uma reforma, exige um trabalho minucioso de restauro, né, que é bem diferente de uma reforma. Então, se preocupar com o material que hoje existe nela, né, tanto de taipa, como o padre disse, de madeiramento. Então, foi um trabalho lento. O primeiro trabalho que nós tivemos foi arrumar as colunas, né, feitas com taipa de pilão, e deixar pronto o telhado aqui hoje. O aldeamento de Itaquaquecetuba tem as suas primeiras referências documentais no que diz respeito à região e localização em escritos do início do século XVII. A antiga igreja, dedicada a Nossa Senhora da Ajuda, que foi muito alterada no início do século XX com a chegada dos padres redentoristas, ainda tem aspectos jesuíticos. Nas primeiras décadas deste século, junto à reforma da igreja, a área se transformou na atual Praça Padre João Álvares. A nova sede da matriz foi inaugurada ao lado da capela em 1994. 35 anos atrás foi construída uma igreja nova, né, também dedicada a Nossa Senhora da Ajuda, ao lado dessa igreja antiga. Hoje a igreja nova ela comporta mais ou menos 600 pessoas sentadas. Então, para nós é uma alegria muito grande ter essas duas igrejas, né? Seja uma histórica, que traz muitas lembranças, e ter uma igreja que comporta o número de fiéis no final de semana. Qual é a região? Pensa um pouco e vê se me ajuda. É Itumbiara, Itacoatiara ou Itaquaquecetuba? Eu abro o mapa e busco uma lembrança. Ângelo Guglielmo é um apaixonado pela história da cidade. O pai dele veio da Itália na Segunda Guerra Mundial. Meus pais compraram uma área em Itaquaquecetuba, na estrada do Corretocho. E por incrível que pareça, o vizinho era Grobarek, alemão, e outro vizinho era chinês, japonês. Quer dizer, o eixo foi formado na estrada do corredor de Itaquaquecetuba. Meu pai comprou antes da gente nascer. Mas nós morávamos em São Paulo. Daí vinha, e daí ficou o sítio. Nós fomos crescendo e vinha de final de semana. Daí você vem em uma cidade, as curiosidades de criançada, né? Nossa, Itaquá é assim, assado tinha a dança de santo, uma série de danças folclóricas, curiosas da cidade. Então você vai se apaixonando pela cidade, você começa a fazer parte de tudo que tem, você está no meio do bolo. Neste espaço, dentro da escola particular que ele é dono, ele guarda memórias em fotos e objetos. Comecei a juntar coisas, comprando, pegava da turma que tinha peças antigas, jogadas no lixo.
Taquá, taquara, quecé, faca, tuba, maior instrumento da banda. Abundância de taquara como faca. Era um aldeamento indígena fundado pelo padre José de Anchieta no ano de 1560. Era ideia iniciada pelos padres jesuítas e dilatando as fronteiras e tomando posse, porque estava tendo invasões holandesas, francesas lá para cima do país. Então eles iam montando núcleos, vieram Penha, São Miguel Paulista, Itaquaquecetuba e assim indo. Foi só mais tarde que a letra I foi incorporada ao nome, provavelmente por força do uso popular e da presença de inúmeros topônimos com o prefixo Ita. Itaquaquecetuba se formou às margens do rio Tietê, que corta 2/3 da cidade. A dona Irene relembra da infância no rio. Até entrava na água. Pegava peixe, meu avô pescava. Eu pegava caranguejo no rio Tietê. Caranguejo. Tinha um lugar assim que tinha um lodo. Aí minha filha nem lembra. Eu tinha 8, 9, 10 anos, eu nem lembro. Faz a conta. 58 por aí, eu tinha 9, 10 anos. 1958, 59. Enfiava a mão no lodo assim, pegava caranguejo. Hoje eu não faço isso não, tenho medo. Porque eles pegam, né? Pegava caranguejo, peixinho. A gente levava, minha avó fazia o caranguejo. Caranguejo de água doce. Tomava água do Rio Tietê. Rio das Pedras. A gente entrava até o meio do rio, era tudo pedra. Imagina que a gente ia lá no rio. Era maravilhoso. Depois estragaram todo o nosso rio. Assassinaram o nosso rio. O rio Tietê também era usado para transportar produtos para São Paulo e daqui para lá. São Paulo precisava de material, precisava de tijolos, precisava de madeira, areia, e eles saíam de Itaquaquecetuba naqueles batelões, aquelas barcaças, e desciam o rio Tietê e voltavam com mantimentos para manter a população. Os barcos desciam com material e voltavam com alimentação e outras necessidades da cidade. Itaquaquecetuba de todos os povos que acolhe e cuida. Portugueses e espanhóis foram os primeiros estrangeiros a chegarem a Itaquaquecetuba, chamada depois de Itaquaquecetuba ou Capela. Com o passar dos anos, eles se misturaram com os descendentes de escravos africanos e nativos, além dos índios, segundo o relato do escritor Renato Silva em seu livro Histórias que Não Contei. Depois vieram italianos, franceses, americanos. Os japoneses montaram a sua colônia no bairro do Corredor e arredores, dedicando-se a granjas e à criação de peixes. A família da Dona Paulina veio da Rússia e ela também relembra os bons momentos da infância em Itaquá. Não, papai veio da Rússia. Sim. Ele veio tomar conta da fazenda dos Crabim. Ele vinha a cavalo aqui para Itaquá e conheceu a mamãe. E eu lembro de Itaquá, que Itaquá era um lugar muito sossegado, não tinha asfalto, era terra. Em volta do jardim tinha pinheirinho, que a gente brincava de pegador no jardim, se escondia no meio do pinheirinho. A minha infância foi muito boa. A linha do trem também fez parte do desenvolvimento do município e trouxe o progresso. A inauguração da variante da Estrada de Ferro Central do Brasil foi em 1926, mas ela só começou a funcionar em 1934. Em princípio, ela era usada para transportar carga entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, e mais tarde foi liberada para transporte de pessoas. Hoje, a cidade conta com 3 estações da CPTM, Itaquaquecetuba, Aracaré e Manoel Feio. As 3 estações fazem parte da linha 12 Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Atualmente, elas transportam juntas quase 9.000 passageiros por dia. Já nas décadas de 60 e 70, essa proximidade com São Paulo e a facilidade trazida pelos trens proporcionou a vinda de muita gente para cá. Na década de 60, com as necessidades do Nordeste, teve muita gente que veio de lá para cá e veio para a estação, vinha para São Paulo na estação Roosevelt, que era conhecida como a Estação do Norte. Então você pega que existe um número imenso de nordestinos
Itaim, São Miguel Paulista, Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, por causa que a estrada de ferro é um sistema barato de viagem, de trabalho, e aqui eles foram se locando, e tem uma grande concentração de povo nordestino. Eu cheguei do Nordeste para cá em 1971, fui morar no Taboão da Serra. Em 73 mudei para o Jardim das Oliveiras, e em 77 mudei para Itaquá, no bairro Monte Belo. Passei a ser motorista da empresa Auto-Ônibus Pia São Miguel. Que aí como me sobrava um tempo, que eu trabalhava um período lá, me sobrava um tempo. Aí comecei a criar umas vacas e tomei gosto na coisa e comecei a vender leite aqui no Monte Belo. Aí entregava meu filho Luiz e o Renato, que era pequenininho na época. Eu tinha uma carroça, um cavalo, engatava a carroça, põe umas garrafas de leite em cima da carroça e ele saía entregando porta a porta. Prédios históricos acabaram se perdendo ao longo do tempo. Foi o que aconteceu com a Casa Bandeirista, construída no século XVIII para a moradia dos jesuítas. De lá, eles saíam para catequizar os nativos. O imóvel ficava na Estrada do Mandi, no Jardim Americano, conhecida também como Casa Grande Velha. No século XX, a casa era propriedade do cientista americano Charles Townsend. E o imóvel fica onde passa hoje o Rodoanel. Tivemos até mesmo um caso bem particular, uma família de americanos que se estabeleceram aqui em Itaquaquecetuba, que são os Townsend, sendo que o patriarca, que está enterrado no cemitério aqui de Itaquaquecetuba, era um cientista, um entomólogo, que desenvolveu importantes trabalhos residindo aqui em Itaquaquecetuba, numa casa muito importante, que era uma casa também considerada da época dos bandeirantes, a chamada Casa do Padre José, assim chamado. Provavelmente um padre que também morou nessa casa e que talvez tenha dado nome a essa residência. Infelizmente, dessa casa nada mais resta, ela foi demolida, é uma grande pena. Fernando é turismólogo e já foi diretor da Divisão de Patrimônio Histórico de Itaquaquecetuba em 2 gestões. Ele conhece muito da história da cidade. E como patrimônio físico, como você fala assim, material, que eu falo dessa pertencimento do indígena como patrimônio imaterial, né, da questão cultural. E aí você entende, quando você vai buscar lá na questão cultural indígena, se eu sou descendente, se os moradores da terra são descendentes de índio, tem todas essas questões de tradições, de culturas que o índio deixou pra gente. Misturada, né? Ela tá assim numa miscelânea com também as questões católicas, porque o indígena daquela época que cultuava a Santa Cruz, que na época para ele, na Igreja Católica também se trouxe, né, o culto para Santa Cruz, e esse é um dos festejos tradicionais. O próprio Moçambique, que é a Congada, também cultuada durante esse período. A festa de São Cristóvão, que eram os santos, né, os santos padroeiros, Nossa Senhora da Ajuda, todos eles eram cultuados e a igreja reverenciava, e o indígena aprendeu, e o morador da cidade também aprendeu a manter isso. De 1611 até 1953, a cidade foi distrito de Mogi das Cruzes e, em 28 de outubro de 1953, conquistou a sua liberdade. O primeiro prefeito de Itaquaquecetuba foi Eugênio Vitório de Liberato. O neto dele, que tem o mesmo nome que o avô, conta parte dessa história. Nasceu na Itália, em 1897. Como grande parte dos italianos, migrou para o Brasil ainda bebê, com a família. Interessante que ele e a sua esposa vieram para a nossa região com destino para Poá. Eles ficaram sabendo que teria um açougue para vender e vieram para ver esse açougue, tá? Só que no meio do caminho eles passaram por Itaquaquecetuba e pousaram numa pequena pousada. E ele se encantou. E resumindo, eles acabaram adquirindo, compraram a pousada de Itaquá e ali fixaram residência. Foi quando ele montou um armazém, tá? E rapidamente esse estabelecimento tornou-se um dos maiores estabelecimentos de toda a região.
E meu avô foi um dos da cidade que lutaram pela emancipação do município para que pudesse Itaquaquecetuba ser fundada como município. E o meu avô foi candidato ao primeiro prefeito da cidade. E é interessante que ele foi eleito à época com 360 votos. Eu tenho até o diploma da diplomação dele como prefeito, né? O legado de honradez, de honestidade, de profissionalismo, talvez tenha sido o maior exemplo que o meu avô tenha deixado para mim. A família de Rogério Tarento também é de imigrantes e contribuiu para o desenvolvimento de Itaquaquecetuba. Eu tive um tio materno, né, Benedito Bonfim Pereira, Bill. Ele foi 4 vezes vereador na cidade e depois foi prefeito de 93 a 96. Meu pai foi o primeiro advogado da cidade, meu pai se formou em 72 e veio para cá. Aqui ainda não tinha nem subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu pai foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Poá, quando aqui não tinha, e depois ele criou a subseção de Itaquaquecetuba. Quando veio para cá, foi presidente, se eu não me engano, durante 11 anos, né? E aí depois vieram outros presidentes para tocar aí o trabalho que foi feito. Vários prefeitos passaram pela administração da cidade. Um deles foi Mário Moreno. Em 4 anos, eu consegui reduzir a dívida para 14 milhões. E dobrei a receita de 82 para 170 milhões. Em outras áreas, eu também fui muito bem. Na área da saúde, eu mantive o hospital, que depois o meu sucessor fechou o hospital. Tinha hospital e maternidade, com médicos, remédios. A maternidade era uma maternidade padrão. E na área da saúde, nós criamos alguns postos de saúde. Naquela época não era UPAs, era postos de saúde. Inauguramos em alguns bairros, né? E investi bastante na saúde pública. Para você ter uma ideia, nós tínhamos que investir 15% pela lei. Eu cheguei a investir 23%. Armando da Farmácia também governou Itaquaquecetuba. Junto com o governo do estado e junto com o presidente da República, nós conseguimos que era aquilo que era impossível fazer em Itaquaquecetuba, era o Corpo Bombeiro, onde Itaquá deu um pulo muito grande, que a arrecadação era 120 milhões por ano, não é por mês, não, por ano. Então deixei a arrecadação em 750 milhões. Construí 42 unidades educacionais, entre escola municipal, escola do estado, FATEC, foi a primeira FATEC do Alto Tietê, a ETEC e várias outras, e muita creche eu fiz. Eu não alugava a casa, mas eu construía para poder se fazer creche aqui em Itaquaquecetuba. Então era isso que tinha que dar andamento, porque o nosso povo aqui é um povo muito carente e um povo muito humilde, muito simples. Hoje quem está no comando do executivo é Eduardo Boigues. Atualmente, Itaquá conta com cerca de 1.000 indústrias, 6.500 comércios e tem ainda 10.500 prestadores de serviços. Os dados são da prefeitura. Boigues faz uma análise dos 2 anos de mandato. Pegamos uma cidade com mais de 350 milhões de dívidas, sem certidão negativa de débito, sem certidão de regularidade previdenciária, proibidos de celebrar convênio nós com o governo do estado de São Paulo, com o governo federal. Nem permitido também éramos, na época, nem de receber os recursos de emendas parlamentares, para você ter uma noção. Porque nós não tínhamos CND, nós tínhamos restrições no CALC, junto ao governo federal, desde 1996, e nós levamos 6 meses aí, mais ou menos o prazo, para que a gente pudesse colocar toda a casa em ordem. Até hoje, nós temos certidão negativa de débito, certidão de regularidade previdenciária. Nós tivemos depois de 10 anos, uma conta, finanças, nossas contas públicas, aprovada pelo maior Tribunal de Contas do país, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós temos também a única cidade do Alto Tietê que tem um selo diamante de transparência em contas públicas, é Itaquaquecetuba. Então a gente evoluiu muito. Hoje nós estamos concorrendo ao maior programa de regularização fundiária de todo o país, uma regularização, uma REURB continuada. Hoje a cidade cresce, hoje a cidade se desenvolve, a gente sai das páginas policiais, a gente recebe o entreposto alimentício.
a primeira CEAGESP, né? Depois da descentralização que vai ocorrer agora na capital, é o primeiro entreposto de toda a Grande São Paulo e todo o estado, é para Itaquaquecetuba. Nós temos um investimento aí previsto de 800 milhões de reais, 10 mil empregos diretos, 10 mil empregos indiretos, olha, 2.500 boxes para comercialização de gêneros alimentícios, hortifrutos granjeiros. Olha isso como vai impactar na economia de Itaquaquecetuba. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaquaquecetuba sempre lutou pelos trabalhadores. Eu sempre busquei melhorias, tanto para a cidade, né, porque querendo ou não, o sindicato acaba fazendo um papel social, e de brigar pelos interesses e defender esses servidores públicos, né, que se sentiam abandonados, né, largados. E hoje eu sinto orgulho, por quê? Porque realmente eu fiz a diferença, e isso é visível. E que se depender de mim, enquanto eu estiver aqui no sindicato, eu vou continuar lutando, defendendo e procurando sempre o melhor para o servidor público e para o município, né? Então, eu agradeço Itaquaquecetuba, que foi através de Itaquaquecetuba que eu me tornei essa pessoa, essa mulher, essa mãe, né? Tudo que eu tenho veio de Itaquá e sempre sonhei que Itaquá melhorasse. Passei por vários prefeitos, várias gestões. A instalação das indústrias ocorreu nas décadas de 70, 80 e 90. Eugênio tem uma empresa de plásticos na cidade. Bom, eu conheci a cidade quando meu pai comprou esse terreno aqui, né, numa expansão que a prefeitura fez para ter mais indústrias na região. E a gente vinha aqui durante o período da construção e aí, às vezes eu ia no banco da cidade, só tinha, que eu me lembro, só tinha uma agência bancária. E eu lembro que era uma cidade bem sossegada, eu gostava de passear por aqui, era muito legal, mas muito tranquila. E às vezes até no final de semana a gente vinha no Capelinha, um restaurante antigo que tinha aqui também. E aí quando a fábrica veio, a gente vinha todo dia de São Miguel Paulista para cá, para trabalhar. E é isso, então assim se passaram 40 anos. O empresário Luciano é do ramo da tecnologia. Ele conta que foi acolhido por Itaquá e acabou se tornando até presidente do Rotary. Até que me indicaram a presidente do Rotary. Foi uma votação até legal que eu achei assim, porque eu tenho uma visão ampla de algumas coisas e eu acho assim, né? Se você quiser que eu ajude, você tem que assumir junto comigo. O compromisso não é só meu, é de todo mundo. César é comerciante, mas sempre esteve envolvido com as questões sociais do município. Eu fui presidente do Rotary Club aqui em 2010, 2011, a servir o clube. Aí eu assumi também a Casa da Criança, fiquei por presidente lá por 3 anos e meio. Daí me apareceu a FEMP, e daí eu fui também presidir a FEMP. A FEMP ela foi criada para dar um apoio para os industriais de Itaquaquecetuba. Olha, eu posso te garantir que a cidade me abraçou de uma forma, tudo que eu já fiz pela cidade nessa parte social, que ainda hoje sou também vice-presidente da Casa da Criança, sou conselheiro na APAI de Itaquá, sou conselheiro também na Associação Comercial. Mas o que eu faço, o que eu já fiz para a cidade, ainda é muito pouco do que a cidade me proporcionou. E não tem como falar em Itaquá sem mencionar a Casa da Criança, que hoje tem no comando a Maildes. A Casa da Criança, nós temos 2 unidades de abrigo, né, e mais 3 polos culturais, né, que atendemos crianças da comunidade. Nas unidades de abrigo, a criança recebe tudo que uma criança que a gente tem em casa recebe. Escolarização, profissionalização, lazer. Então, elas têm uma vida como os nossos filhos têm, né? Elas vão à escola, elas vão ao médico, elas vão passear, elas brigam entre elas e a gente coloca de castigo. Então, é como nossos filhos, né? Eles vivem lá. E mais essas crianças que a gente atende da comunidade nos polos culturais, com a intenção, né, de atuar de forma preventiva nas comunidades que são menos atendidas por equipamentos públicos ou que não tem nenhum ativo na comunidade, para que essa criança não chegue aí no abrigo por uma violação.
Itaquá conheceu o carnaval na década de 70. A dona Ilani é filha do seu Zé Marinho, um dos precursores da festa na cidade. Ele montou o Bumba Meu Boi, que foi... ele foi para Minas, trouxe uma cabeça de boi e montou o Bumba Meu Boi. Em 1976, ele criou a Escola de Samba Unidos da Maria Augusta. Não existia carnaval em Itaquá, ele que criou mesmo, né? A partir daí que foi criado, então, o carnaval, foi oficializado em 1982, 82 mais ou menos, né? E aí se tornou o carnaval, se oficializou o carnaval, onde veio, com ele tinha o Jamelão, que saiu um tempo, aí criou a Bartira, veio, foram muitos. Por conta do meu pai se criou Monte Belo, se criou Vila Bartira, se criou a Colmeia, então se foi criando, formando aí o Carnaval de Itaquá. Anos mais tarde, Vera da Penha resgatou esta tradição. Ela foi a primeira secretária de Cultura de Itaquaquecetuba. Eu fui candidata a vereadora, fui candidata a prefeita, fui candidata a prefeita, deputada federal, né? E depois nessas administrações, porque o senhor Mário Moreno foi o penúltimo prefeito, né? Da época, quando eu fui secretária de Cultura, saiu da administração do senhor Mário Moreno. Quando o senhor Armando foi candidato a prefeito e foi eleito a candidato a prefeito, ele me convidou para ser secretária de Cultura na época, né? A primeira coisa que nós fizemos é unir as escolas de samba de Itaquaquecetuba, né? Para mim, Itaquá é tudo. Para mim não tem outro espaço a não ser Itaquaquecetuba, né? Marrom é marido de Penha e só de lembrar do carnaval ele já se emociona. É a minha vida. Inclusive eu tenho uma estrofe que era tema do desfile da escola de samba. É Itaquaquecetuba, quem te viu e quem te vê. Das águas poluídas, das águas límpidas ao poluído Tietê. Sofro, mas sofro sorrindo, porque eu vivo e morro e vivo por você. O primeiro enredo que era bloco, que bloco quimera. A Vera fez o embrião do samba, que foi Zumbi. Depois nós fizemos a outro, Itaquá das Taquaras ao Quilombo do Terceiro Milênio. Eu fui o mentor intelectual desse enredo, e aí eu e a Vera, o Djalma, e nós fizemos aquela homenagem, mais ou menos assim. Cantando e encantando, Zumbi virou poesia, e hoje na festa e na folia é o herói exaltado, que no ideal da quimera, Zumbi é quem lidera. Como o paraninfo imortal, fez de Itaquá um quilombo ideal nesse carnaval. Gente do sertão e do nordeste, oxente cabra da peste, do Brasil veio pra cá, do centro e sul e sudeste, a cultura que enriquece a história de Itaquá. Índios, europeus e africanos, que juntos miscigenamos do Iapoque ao Chuí, cresce Itaquá soberano, o carnaval é um quilombo e quem lidera é Zumbi. Que maravilha, 3 dias de folia na terra das taquaras, Itaquá, quilombo colossal, herança de Zumbi de Dandara. Assim como as famílias de Dona Penha e Dona Ilani, Cristoilma também é apaixonada pelas culturas e tradições da cidade. E para retribuir o carinho com que foi acolhida, ela compôs o hino a Itaquaquecetuba, que ganhou o concurso promovido em 2015. Eu sonhava em ser imortal, como Mozart, como Beethoven. E quando apareceu o concurso do hino, eu falei assim, minha chance de ter o meu nome na história dessa cidade, de ser uma imortal. E aí eu tentei falar da maneira mais poética possível. Tem um trecho que eu falo assim, Itaquaquecetuba, sobre um monte, uma aldeia abençoada. Itaquaquecetuba, terras tupis, vastas taquaras debruçadas. Como se a imagem de quem chegasse nessa cidade era ver aquele céu brilhante batendo nas taquaras, nos bambus, e como se eles estivessem ali desdobrados para receber as pessoas de maneira dourada, de maneira brilhante. Então, eu entrei nesse estado de poema
E de métrica, eu sempre gostei muito de matemática, e matematicamente eu queria que a música tivesse uma métrica para cada estrofe. E aí compus a melodia, a letra. Dona Irene, que nadava lá no Rio Tietê, tenta manter as tradições folclóricas da cidade. Ela faz a festa de Santa Cruz. A dança é característica e muito antiga, de origem indígena. Do ponto de vista histórico e cultural, a importância dessa festividade é grande. A festa de Santa Cruz ela foi criada em 1714. Nem é daqui. Quando os jesuítas vieram, eles queriam catequizar os índios. Mas como que eles iam catequizar os índios? Eles então faziam uma junção das músicas sacras junto com as dos índios. Surgiu então um bate-pé. Para os índios também tem aquela coisa de bater palmas, bater o pé. Juntou-se, fez a junção. Músicas sacras dos europeus com as indígenas. Então surgiu esse bate-pé. O toré que eles falam. Surgiu essa dança. E foi, com o tempo, foi crescendo. Então tornou-se mundialmente, dia 3 de maio. A Casa de Projetos Educacionais Paulo Freire, no Parque Ecológico da cidade, gerencia projetos de educação nas escolas de tempo integral, usando a metodologia pedagógica socioconstrutivista. Atualmente nós temos 25 projetos em andamento. Desses projetos, 11 estão nas escolas que atendem turmas em tempo integral. Esses projetos eles acontecem em 4 unidades escolares, atendendo aproximadamente 1.000 crianças. Eu acho que a história da cidade ela está intimamente ligada com a realidade das nossas crianças. Nós estamos passando por um momento de transformação da cidade, onde a identidade em relação à cidade ela toma um outro significado. Hoje as crianças elas têm mais orgulho de dizer que moram em Itaquá, elas gostam da cidade, elas conhecem os principais pontos históricos, os nossos professores se preocupam de sinalizar essa questão histórica para as crianças, por meio dos projetos, por meio das aulas. E para comemorar o aniversário de 463 anos de Itaquaquecetuba, a EMEB vereador Augusto dos Santos está com o projeto A Minha Cidade Tem História e Memória, que tenta resgatar e apresentar às futuras gerações tudo o que aconteceu no passado para que elas conheçam a história da cidade e tenham aquele sentimento de pertencimento à terra. E o objetivo do projeto é contar desde a origem de Itaquaquecetuba até os dias de hoje, mostrando toda a pluralidade cultural que existe dentro da nossa cidade, os diferentes povos que vivem aqui também, as músicas que foram feitas em homenagem a Itaquá também, tudo isso, toda a cultura que existe aqui dentro. Nós temos estudantes de diversos tipos culturais que trazem as suas diversas culturas diferentes, e aí eles precisam ser acolhidos, não só pela escola, nós professores, mas com os colegas também. Então todos precisam reconhecer essas culturas, reconhecer as suas importâncias e acolher os seus colegas com todas essas culturas. Porque temos uma música aqui na cidade de Itaquaquecetuba que o nosso amigo João Carlos fez. O nome dessa música se chama Itaquá, Cidade de Todos. Então é muito importante que eles aprendam que Itaquá é a cidade de todos e todos precisam ser acolhidos aqui no nosso. E não é que elas aprenderam tudo direitinho? Eu já aprendi sobre a origem do nome Itaquá, sobre a colonização. Eu já aprendi bastante coisa também. Eu já fiz um desenho sobre a origem do nome, eu já aprendi sobre a colonização. Eu já fiz várias coisas. Eu aprendi a data do aniversário de Itaquá, o que os índios usavam para fazer as armas deles, os utensílios. Eu falaria, primeiro para Itaquá, eu falaria obrigado por acolher a gente todos esses anos, deixar a gente feliz, com alegria, diversão. E um recado para os meus amigos é porque meus amigos, eles também precisam tomar uma atitude boa, também cuidar mais do meio ambiente. E, tipo, você tá comendo um salgadinho, aí você joga no chão, isso é certo?
Então, aí você tem que procurar o lixo mais próximo que tem. A gente tem que acolher o mundo como ele acolhe a gente. O que eu falaria sobre Itaquá é o tanto que ele é bom para nós, que ele é um meio ambiente, ele é um lugar que não todos devem ser respeitados, sendo boliviano, japonês, qualquer tipo de pessoa. Itaquaquecetuba significa lugar abundante de taquaras faca. Taquara é um tipo de bambu que os nativos usavam para fazer suas armas e utensílios. E se você fosse prefeita da cidade, o que você faria de bom para a cidade? Que tirasse o racismo do mundo. Eu não queria que existisse racismo nessa cidade, o preconceito também. Eu queria que houvesse coisas boas, não ficassem julgando um porque ele é boliviano ou porque ele é negro, por isso. A pessoa tem que acompanhar tudo que se passa e saber do passado, porque se você não souber do seu passado, você não tem futuro. Se a pessoa saber tudo que já se passou, a trajetória espiritual de um povo que aqui viveu, passa a gostar da cidade. O que eu posso dizer? A minha vida é aqui. Nossa, falei para ele, quero morrer aqui. Na verdade, nós temos uma grande riqueza, né? Que é a nossa gente. Temos uma grande riqueza que é a nossa história. Temos essa grande riqueza, né? De ostentar um nome que muitos fazem chacota, mas que é um nome que tem uma grandeza não só silábica, mas tem uma grandeza da história. Itaquaquecetuba, né? É um nome tupi, é um nome que mostra quem somos nós. Nós somos, digamos, oriundos desta terra, né? Esta terra, temos raízes fincadas profundamente aqui. Itaquaquecetuba, e de Laguna um jesuíta que surgiu, fundou entre pomos dourados estudos de glória a um povo viril, reduto de um povoado, criando história na memória do Brasil.